Amados irmãos e amigos, que Deus nos abençoe em mais um tempo de meditação na sua palavra. Hoje nós queremos pensar especialmente sobre esse tema: qual será o fim destas coisas? Mas antes disso, quero lembrar algumas questões importantes dentro desse trabalho. Uma saudação especial para aquelas pessoas que se inscreveram nesse casal, e isso ajuda bastante a divulgar a palavra de Deus. Também um agradecimento às pessoas que estão colaborando, especialmente na parte de histórias para crianças. Nós temos a irmã Cristine Undro, que tem ajudado, também a irmã Adailza da Silva, como também as meninas Yasmin e também Camila da Silva têm sido úteis na divulgação de histórias para crianças nesse tempo difícil. Mas, sobretudo, nós queremos destacar especialmente o nosso propósito de divulgar o nome de Jesus Cristo. Ele que é importante em todo o trabalho na obra de Deus. Por isso queremos também neste momento tomar tempo para meditar na palavra do Senhor. Qual será o fim dessas coisas? Isso é uma pergunta que muitas pessoas se fazem hoje em dia, pensando na pandemia pela qual o mundo está pensando. Mas era uma pergunta que já o profeta Daniel fez, depois de ter tido uma série de visões sobre o futuro. Deus lhe mostrou, a partir do capítulo 7, os reinos do mundo, falando sobre o reino babilônico, medo-persa, grego e também romano. E depois, quando chega no capítulo 12, ele trata especialmente sobre os últimos anos antes do milênio, especificamente sobre o tempo da grande tribulação. E Daniel ficou querendo saber mais sobre o desfecho dessas coisas. Vamos ler em Daniel 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Esse texto traz algumas informações que são muito importantes para nós, pensando nos tempos finais. Então Daniel faz essa pergunta, Daniel escrevendo: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Evidentemente, ele queria saber o desfecho. E para nós é muito importante saber também o que vai acontecer no futuro. Estamos analisando a questão atual dentro do contexto profético e é muito importante qual vai ser o fim, e por isso queremos pensar não somente nesse momento de pandemia no mundo, mas queremos olhar além e ver o que mais a Bíblia nos informa sobre os tempos finais. Em primeiro lugar, o texto de Daniel, capítulo 12, verso 1, nos mostra que a batalha terá um caráter espiritual. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Precisamos entender que se essa pandemia se localiza realmente no contexto profético, então a batalha não é só de países, de homens, e nem só de um país, talvez até contra outro, mas a batalha tem um caráter espiritual. Esse caráter espiritual fica muito evidente quando estudamos o livro de Apocalipse. Não se trata de uma questão meramente humana, mas trata-se do relacionamento da humanidade perante Deus. Em segundo lugar, sabemos por esse texto que o povo judeu terá um tempo de muita angústia. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Essa mesma
questão também fica muito destacada no livro de Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, quer dizer, o povo de Israel está indo para um tempo de angústia, e não somente Israel vai ser afetado por isso, mas os outros países também. A Bíblia já fala em Jeremias 30, verso 7, porque aquele dia é tão grande, e não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então, são algumas verdades muito importantes. Um tempo de angústia para Israel nos tempos finais. Em Zacarias capítulo 14, verso 2, temos mais detalhes sobre como vai ser o auge desta angústia. Nós lemos: porque eu ajudarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Mais uma vez, notamos a gravidade desta situação, especialmente em relação com o povo de Israel. Mas temos aqui um outro fato muito importante, mencionado em Daniel 12, verso 1, e também no texto de Jeremias: mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Então Deus sempre tem um cuidado especial com o seu povo, e aqui ele está falando sobre o restante do povo de Israel, que permanece fiel ou procura seguir realmente a palavra de Deus. Então, nesse texto também, Zacarias, temos sobre essa verdade, que Deus tem um cuidado especial com os seus, e evidentemente isso também se aplica em relação à igreja. Então temos aqui 3 fatos que devem ser lembrados quando pensamos nos tempos finais. Em primeiro lugar, a luta dos tempos finais é de natureza espiritual. E eu creio que também não podemos ver a situação pela qual o mundo está passando atualmente seja apenas uma questão de saúde ou de economia. Existe uma outra luta por trás disso. Vamos centrar nos próximos estudos mais a esse respeito. Em segundo lugar, o povo de Deus passa por tempos de angústia. Ele fala sobre Israel, mas a Bíblia também fala para os cristãos. O apóstolo Paulo já, em Atos capítulo 14, diz: importa por meio de muitas tribulações entrar no reino de Deus. Em terceiro lugar, os que têm o seu nome no livro da vida serão poupados da destruição. Então, mesmo o povo de Deus passando por tempos difíceis, Deus tem um cuidado especial com aqueles que lhe pertencem. Então vem a pergunta: qual será o fim dessas coisas? Muitas pessoas olham para a crise atual pela qual o mundo está passando como sendo apenas algo político e passageiro. Eu, pessoalmente, estou convicto de que essa pandemia já se encontra dentro do quadro profético para os tempos finais. A Bíblia nos fala sobre o princípio das dores, guerras, fome, pestes, falsos profetas, iniquidade, catástrofes naturais e assim por diante. E quando ela fala sobre isso, ela mostra que isso vai acontecer numa situação crescente, cada vez maior. E quando pensamos em dor de parto, sabemos que elas aumentam com frequência e intensidade. Não é algo que acontece uma vez, acontece num nível menor e depois vai aumentando cada vez mais. Quando olhamos sobre os sinais que a Bíblia nos apresenta sobre os tempos finais, nós vemos sempre de novo uma situação crescente. Está aumentando de frequência e de
intensidade. Vamos olhar para algum desses sinais. Desastres naturais entre o ano de 1900 e 2010. Olha como era baixa a linha no começo e como tem aumentado drasticamente nos últimos anos. E a Bíblia fala sobre essas catástrofes no livro de Apocalipse, no livro de Lucas, ele já fala que homens desmaiarão de terror pelo bramido das ondas do mar. Depois, terremotos entre 1900 e 2006. Dá para ver como existe um crescente também nessa área, cada vez maior, cada vez com maior frequência, e não só isso, mas de intensidade. Terremotos de magnitude entre 6 e 8 graus são cada vez mais frequentes. Então, sempre temos essa curva de aumento de intensidade e de frequência. E se nós olhamos para o mapa mundo sobre as guerras nos últimos anos, vemos que são frequentes em muitos lugares e o número de mortos é muito grande também. Mesmo na questão da eutanásia, pessoas sendo mortas com consentimento, muitas vezes sem consentimento. Olha aqui esse gráfico, como é que está aumentando nos últimos anos na Holanda. E não somente na Holanda, mas também na Bélgica. Cada vez mais pessoas são assistidas para morrer cada vez mais cedo. Ou a mapa da violência. Vemos aqui mais uma vez um registro dos homicídios registrados no país entre 1980 e 2014. Olha como a curva está subindo. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mais homicídios e mais mortes. Sobre a fome no mundo. O relatório anual de várias organizações da ONU, publicado nesta segunda-feira, alerta que cerca de 821,6 milhões de pessoas passaram fome em 2018. Em todo o mundo, um aumento de 10,6 milhões em relação ao registrado no ano anterior, o que representa o terceiro aumento consecutivo. Então, aqui também temos um aumento cada vez maior de pessoas que passam fome. É um dos sinais que a Bíblia nos traz no livro de Mateus, capítulo 24. Então, faça uma vez essa comparação. As dores de parto, aumento de intensidade e de frequência. E quando olhamos para esses gráficos, podemos ver uma semelhança nas várias áreas, vemos como está havendo um aumento ano após ano. Seja na natureza, seja em pestes, seja em guerras, em terremotos, seja o que for. Estamos vendo uma curva ascendente cada vez maior. Será que isso não nos fala alguma coisa sobre a pandemia? Será que essas coisas acontecem por acaso? Ou estamos vendo aqui o cumprimento das profecias da palavra de Deus? E se isto for um cumprimento das profecias da palavra de Deus, precisamos levar muito a sério, porque vem situações piores que podem aparecer. Então, onde estamos hoje nessa pandemia? As dores de parto aumentam, mas sempre existem épocas momentos de alívio. Aumenta de novo e depois alívio de novo. Assim também pode estar acontecendo nessa situação. Agora vamos para as profecias bíblicas. Em primeiro lugar, afirmações que foram dadas para Daniel. Um texto que é muito usado, Daniel capítulo 9, 27. Vamos olhar um pouquinho o que esse texto realmente ensina.
Nós lemos aqui, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Repare sobre alguns fatos. Em primeiro lugar, muitas pessoas usam esse texto para afirmar que haverá uma tribulação de 7 anos e que o governo do anticristo terá duração de 7 anos. Mas esse texto separa esse período de 7 anos em duas partes. Em primeiro lugar, ele fará uma firme aliança com muitos, e isso não significa tribulação, isso não significa governo, significa que um homem vai estar firmando uma aliança com muitos, especialmente aqui se referindo ao povo de Israel. E o texto mostra que essa aliança vai ser quebrada no meio dos 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as abominações virá o assolador, isto até consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, note aqui, essa aliança, sim, é de 7 anos, mas isso não quer dizer o governo de 7 anos. E a Bíblia mostra que esse líder mundial, ele vai romper essa aliança no meio da semana, quer dizer, após 3 anos e meio, e vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. Então, o sacrifício já terá reiniciado em Israel e ele vai dar fim. Então, essa aliança vai ser rompida. E depois disso virá o assolador. Quer dizer, temos então nessa segunda parte dessa semana de 7 anos realmente o início da assolação, especialmente aqui lembrando do termo que a Bíblia usa, tempo de angústia de Jacó. Então, aqui sim vem realmente o início do governo deste anticristo. Isto confere com aquilo que nós lemos em Apocalipse capítulo 13, verso 5, onde nós lemos, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Quer dizer, 3 anos e meio. O anticristo não pode assumir o poder por conta própria, nem por alianças que realmente vão fazer parte do início do governo dele, porém, deu-se-lhe poder. Ele não pode agir sem a permissão de Deus. Cristo atuou mais ou menos 3 anos e meio aqui na Terra, o anticristo também vai ter esse mesmo período para governar durante esses 42 meses. Então, note, a Bíblia deixa muito claro que o governo, de fato, vai ter uma duração de apenas 3 anos e meio e não de 7 anos. Esse vai ser, então, o tempo, e a Bíblia mostra também que é nesses 3 anos e meio que vai ser aplicada o sinal da besta para que as pessoas adorem ao anticristo. Então, é importante notar que Daniel, capítulo 9, verso 27, não fala sobre uma tribulação de 7 anos, e também não fala sobre um governo de 7 anos, fala sobre o início de uma aliança, uma influência política muito grande, mas o poder de fato, quando ele pode começar, então esse tempo de assolação vai durar apenas 3 anos e meio, conforme a palavra de Deus nos ensina. Quando a Bíblia fala sobre os sinais
citadas em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21. Ela afirma: isto ainda não é o fim. Isso antecede, em grande parte, pelo menos, o tempo dos últimos 3 anos e meio dessa aliança de 7 anos. A Bíblia diz: porque já há tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então vem a pergunta: a Igreja de Cristo vai precisar enfrentar tempos difíceis ainda? Aí existem algumas posições diferentes, mas a Bíblia mostra que Deus vai nos guardar mesmo nesse tempo. Então, há pessoas pré-tribulacionistas que acreditam que a tribulação dura 7 anos e a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos. Mesotribulacionistas acreditam que a tribulação pode também durar 7 anos ou só 3 anos e meio e a igreja vai ser arrebatada no meio. E ainda existem pós-tribulacionistas que acreditam que só no fim dessa tribulação a igreja vai ser arrebatada. Agora, é muito importante a gente não ficar brigando por causa de posições teológicas em torno desse assunto. Meu amigo, se você é pré-tribulacionista, eu espero de todo o coração que você esteja certo, porque isso iria poupar muito sofrimento, pensando especialmente nas crianças. E se você for pré-tribulacionista, quer dizer, a igreja não vai passar por nada dessas situações, eu quero te dar um abraço lá no céu e dizer: que bom que você estava certo. Porém, com base em vários textos bíblicos, eu vejo que é possível a igreja ainda enfrentar tempos difíceis. E é importante a gente estar preparado, confiante em Deus, seja como for, que a gente possa ser fiel em todas as situações. A Bíblia mostra: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, o tempo, realmente, a última parte, especialmente da tribulação, é o tempo da ira de Deus. E a Bíblia mostra que Deus tem razões para ficar irado. E nos próximos estudos, na sequência deste aqui, nós queremos abordar, em primeiro lugar, qual é a razão principal, fundamental, porque Deus está irado contra as nações. E depois algumas manifestações específicas que levam à ira de Deus. A Bíblia diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Então Deus vai levar a juízo para castigar as pessoas que estão vivendo na impiedade. Mas o texto fala: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. O que significa isso? Qual vai ser o fim dessas coisas? É muito importante a gente considerar alguns aspectos. O que está profetizado vai acontecer. Mesmo o povo de Deus orando para Deus nos livrar dessa pandemia, nós precisamos contar com isso, que aquilo que Deus anunciou que vai acontecer vai se cumprir. Em segundo lugar, é possível que nós ainda vamos enfrentar tempos difíceis. Em terceiro lugar, Deus pode nos livrar do sofrimento, e nós temos várias situações na Bíblia onde Deus realmente livrou o seu povo do sofrimento, evitou que fossem realmente também punidos. Mas, em quarto lugar,
Deus vai nos amparar também no sofrimento, se precisarmos passar por muitas provações. Deus estará conosco, estará nos protegendo, e a Bíblia mostra isso no texto de Daniel, capítulo 12, verso 1. Aqueles que estão inscritos no livro serão livrados. Então, é possível que a gente entre com o mundo em tempo difícil, mas que Deus vai nos dar condições de preservar. Mas a Bíblia mostra também que no tempo da grande tribulação pessoas vão morrer pela sua fé. Sobre isso vamos falar numa outra ocasião com mais detalhes. Então, nos próximos estudos, queremos falar sobre o que é que provoca a ira de Deus. Vemos aí um juízo sobre o mundo inteiro. Qual é a razão disso? E é muito importante sabermos disso como igreja de Cristo. Se você quiser fazer contato conosco, este é o nosso endereço por e-mail. Com prazer estaremos atendendo e respondendo na medida do possível. Por hoje nós queremos então parar o estudo aqui, notando que isso era apenas uma introdução para o tema, e queremos então ver mais detalhes nos estudos que serão postados então nos próximos dias. Prezado ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Se quiser fazer contato conosco, vai ser um prazer. Aqueles que não se inscreveram ainda, será uma alegria se inscreverem também, e que Deus nos abençoe nesse tempo difícil. Amém.